Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da ENGIE Brasil Energia. Sou Adriana Wagner, analista de relações com investidores da companhia e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a videoconferência. Neste momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso website www.engie.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além da ITR e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ESG, avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatores relevantes do período. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Para apresentar o desempenho da ENGIE Brasil Energia no terceiro trimestre de 2025, estão conosco hoje os senhores Pierre Leblanc, diretor financeiro e de relações com investidores, Guilherme Ferrari, diretor de energias renováveis e armazenamento, Marcos Keller, diretor de gestão e comercialização de energia, e Leonardo Depiné, gerente de relações com investidores da companhia. Agora eu passo a palavra ao Pierre para iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Eu vou me dirigir a vocês em inglês, vai ser bastante divertido. Obrigado por participar durante esta hora. É um momento importante para nós poder conversar com vocês e explicar os resultados financeiros e principais destaques do último trimestre de 25. Começamos com os destaques, os destaques durante esse trimestre são os seguintes. Em primeiro lugar, sobre nosso projeto Assuruá e Açu Sol, nós completamos 100% do avanço físico e começamos a operação comercial. Quer dizer que estamos de acordo com o cronograma, um fato importante. Completamos a aquisição e integração na nossa carteira de dois ativos, Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão. Esses dois ativos já estão incluídos na gestão da nossa carteira desde meados de agosto e vão contribuir a nosso EBITDA. Nós fomos reconhecidas pela 15ª vez com o troféu Transparência em ANEFACT, em contabilidade, que reconhece as melhores práticas de governança, transparência e qualidade nas informações financeiras. Isso é muito importante para a nossa equipe. Também fomos certificados como o melhor lugar para trabalhar, de acordo com Great Place to Work do Brasil. Nós somos uma boa companhia e é um fato importante para a nossa equipe. Gostaria de mencionar que um evento subsequente do segundo trimestre é o aumento do nosso capital social. Nós temos que cumprir com a legislação. A nossa reserva
não era suficiente no capital social no final de 2024. Nós precisamos aumentar nosso capital, incorporando as reservas. Isso é o que nós vamos fazer durante novembro e a título de bonificação. Os resultados do terceiro trimestre, os resultados financeiros, no próximo slide, são resultados robustos, sólidos. Como vocês poderão ver, o EBITDA aumentou 12,4% vis-à-vis o último trimestre, o terceiro trimestre em 24, um bom resultado. Até a data, a EBITDA, de forma regular, teve um aumento de 6,4%. E vocês poderão ver que tivemos uma redução no último ano de lucro líquido, 9,8%, devido a vários motivos. Em primeiro lugar, vimos um aumento da depreciação dos nossos ativos comparado com o ano anterior. Temos 3 grandes ativos em operação, Cachoeira e Jari atualmente acrescentados, e tivemos um aumento de despesas financeiras vinculadas à taxa de juro do Brasil, que aumentou muito mais comparado com 2024, e tivemos um aumento nos gastos com tributação também, mas os resultados são muito positivos. Nós entregamos o que falamos que queríamos entregar e somos uma companhia muito robusta nisso. Sobre os nossos indicadores ESG, e para ser justo, melhoramos em todos os indicadores, com a exceção de que tivemos 4 acidentes no último trimestre de 25, acidentes que levaram a parar o trabalho, e nós estamos nos enfocando nesse tema considerável. E apoiamos o aumento da força de trabalho de mulheres na nossa equipe. Nós estamos num caminho excelente para isso, para poder aumentar esse número, essa liderança feminina na nossa equipe. Continuamos investindo em inovação e em responsabilidade social. Embora tivemos que aumentar nossa contribuição nesse campo. Eu gostaria de passar a palavra a Guilherme, que vai falar dos destaques operacionais. Bom dia a todos. Estão trazendo um pouco aqui de o que está por trás desses números, né? Então, trazendo aqui a parte das disponibilidades dos nossos ativos eólicos, fotovoltaicos e hidrelétricos. A nossa performance vem melhorando, né? Principalmente nos eólicos e nos fotovoltaicos. A gente está com uma equipe dedicada de engenharia, um trabalho muito perto dos nossos fornecedores, para que a gente consiga ter os equipamentos o mais disponível possível. Então, isso é um esforço dos nossos colaboradores, obviamente com investimentos também, sempre buscando a performance dos ativos. Então, uma melhoria da nossa performance bem significativa nessas duas tecnologias. Na hidrelétrica, ela fica um pouco decorrente das sazonalidades das manutenções, mas também, né, a gente está num standard de disponibilidade muito boa dentro das hidrelétricas também. E transmissão, né, só trazendo um pouco
aqui, né, a nossa disponibilidade também é muito alta e, né, são ativos também mais previsíveis de operar, né, são mais efeitos de natureza que podem ocorrer alguma indisponibilidade, mas estamos performando super bem também em transmissão. Tá, curtailment, né, que é o grande tópico aqui nosso, né, hoje do setor de renováveis, né, ele vem impactando significativamente na nossa geração, no impacto nos ativos eólicos e solares, e muito em linha com o que está acontecendo no sistema, né. A gente tenta, de alguma maneira, minimizar com otimizações de manutenções, gerenciamento de corte, mas hoje a grande solução do curtailment nós esperamos que venha da MP304 e com alguns ajustes também operacionais que deve vir da ANEEL e da ONS para que reduza o curtailment. O outro ponto aqui importante que já mencionado pelo Pierre a aquisição, né, a finalização da usina Cachoeira Caldeirão e Santo Antônio do Jari, onde, acho que até pode ir para o próximo slide, deixa eu ver, acho que o próximo, não, desculpa, pode voltar, só voltar aqui rapidinho. Então, a questão de crescimento orgânico, a gente, nesse trimestre aqui, a gente adicionou mais 689 mega em relação ao ano passado, que é a Serra do Suroá e o Açu Sol, e adicionalmente as duas usinas hidrelétricas que o Pierre comentou, Cachoeira Caldeirão e Santo Antônio do Jari, que adicionamos 612 megawatts. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então, como já mencionado, né, então a gente o crescimento da geração de energia, ela vem do nosso crescimento orgânico e também, né, dessa operação de M&A que nós fizemos, tá? Então, temos crescimento orgânico e melhora de performance, né? Os recursos, esse ano também, a condição de vento, principalmente, foi até acima do que nós estávamos esperando, que até ajudou a minimizar um pouco a questão do curtailment, mas então, melhoria operacional, melhor recurso natural, eólico e solar, faz com que, está fazendo com que a gente consiga ter um aumento na nossa geração de energia. Próximo. Tá, agora, Keller. Bom dia a todos. Então, eu acho que esse slide resume a nossa atividade comercial do trimestre. Foi um excelente trimestre. Vocês conseguem ver aqui, começando até pelo gráfico da direita, que nós tivemos boas vendas ao longo do trimestre. Acho que foi um comentário que nós fizemos na apresentação do ano passado, do trimestre passado, de que algumas operações de autoprodução que estavam em negociação ainda não se refletiam nos balanços. E é o caso desse trimestre agora, que elas passam a refletir, né? Então, essa variação foi por conta da contabilização de novas operações de autoprodução. Então, já refletindo aí essa variação de disponibilidade, né, ou de novos contratos para todos os anos aí até o ano de 2029. Então, foram bons volumes, quando a gente está falando de autoprodução, se refere a bons volumes. E além desses bons volumes de autoprodução, vocês também conseguem ver nos números de clientes, que nós também tivemos uma boa evolução nos números de clientes, de consumidores, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado. Então, esse aumento de 17,6% no número de consumidores, estamos em 2.056 consumidores no fechamento do trimestre. 4.590 unidades consumidoras, também um aumento de quase 24% no número de unidades consumidoras atendidas no trimestre, no final do terceiro trimestre. Então, bons números comerciais, tanto em energia vendida, em volume vendido, quanto na carteira de consumidores esses de ticket menor, mas também de maiores margens. A gente consegue ver aqui, então, a posição em 30 de 9, no gráfico da esquerda, dos nossos recursos disponíveis para 2 anos à frente. Então, demonstra que a gente continua nessa estratégia de
ir contratando ao longo do tempo, né? Claro, sempre com ajuste fino na estratégia mais tática, mas nessa estratégia mais global, né, de ter essa contratação gradativa e garantindo aí receitas e previsibilidade dos resultados. Eu acho que esse é o que eu teria a falar em relação a esse slide e depois fico à disposição em perguntas e respostas. Então, voltando aqui aos projetos que nós estamos em implantação, o conjunto eólico Assuruá, né, como o Pierre já mencionou, a parte mais, né, física já finalizada, né, já está concluindo a montagem, comissionamento, estamos 100% em operação. A gente ainda fica no aguardo do despacho da ANEEL para estar operação comercial de 100% do parque. Isso decorreu de novos procedimentos da ONS, que criou novos procedimentos para obtenção das declarações para teste dos ativos. Então, e aqui acho que vale ressaltar que o conjunto eólico Assuruá, né, como vocês já sabem, é fornecimento Vestas, né, e a performance tem sido muito acima do esperado. É uma máquina que realmente surpreende na sua performance. Então a gente acredita que vai ser já que é o maior parque eólico do Brasil, ele tende a ser também um parque de melhor performance no Brasil também. Né, esse projeto ele foi entregue dentro do orçamento previsto, né, dentro do prazo previsto, as condições de saúde e segurança também todas atendidas, e agora a gente está só na fase final de execução. Obviamente tem sempre a parte ambiental, recuperação de áreas degradadas, e o nosso contínuo investimento nas áreas sociais em torno dos ativos que a gente se localiza. Pode ir para o próximo. O Assusol também um pouco, né, a gente já finalizou, tivemos aqui a parte de finalização do comissionamento de toda a planta também nesse quarto. A gente agora também, decorrente desse novo procedimento da ONS, a gente está ainda esperando receber, finalizar todos os procedimentos para receber a operação comercial. Também, né, um ativo que está performando super bem, equipamentos de primeira linha, a questão de CAPEX, né, dentro do programado, questão também de cronograma também dentro do programado, e questão de saúde e segurança o mesmo. Estamos também nessa fase no plano de recuperação, né, de áreas degradadas, são atividades que decorrem um pouco mais de tempo, mas tudo dentro do previsto, e também questões das partes sociais que a gente continua a fazer. Pode ir para o próximo. Deep Neto vai pegar. Isso, próximo é comigo, Guilherme, obrigado. Então, nosso primeiro projeto aqui de transmissão nessa apresentação é Asa Branca, que é o projeto lá do leilão de 2023. O primeiro trecho que está destacado ali entre Chapéu e Poções, ele está muito perto de ser concluído, a conclusão deve ocorrer agora no quarto trimestre. Com isso, a gente já no final desse ano já faz jus a 1/3 da RAP do projeto. Então, é uma antecipação bem relevante frente ao esperado no leilão. Já o segundo trecho, a gente está na fase final de obtenção da licença. A licença de instalação ainda não saiu. A gente aguarda para as próximas semanas para dar início à construção, possivelmente no início do ano que vem. Então, esse trecho final ali do projeto deve ficar para meados de 27. Já em Graúna é um leilão um pouco mais recente, ele é do final de 24, então ele está ainda na fase ambiental, mas ele tem decorrido dentro do planejado. A questão do Brownfield, então, que é aquela linha vermelha ali no mapa, no início de julho, a gente começou a operar essa linha, então já fazemos jus a 5% da RAP do projeto. Não é muito grande, mas é um marco importante para a gente. É o primeiro projeto Brownfield que a gente assume. E com operação própria também, a operação desse trecho não é terceirizada, então é um marco bem importante aqui para a Engie. Sobre Jirau,
Se o Guilherme quiser complementar, fica à vontade, mas não tem nenhuma grande atualização frente ao último trimestre. A gente já tinha destacado a questão da elevação da garantia física por conta da operação em cota 90 ampliada e futuramente constante, então ela já está toda mapeada ali naquele gráfico de barras. E também sobre eventual transferência, que é um tema que sempre o pessoal pergunta, a gente segue aguardando um posicionamento do controlador, não teve nada de novo nesse trimestre sobre esse tema. E o último, então, Guilherme, se quiser comentar a expansão também, acho que não tem nada novo. Aqui, né, como não tem nada novo, né, a gente também continua mantendo o nosso pipeline de projetos e, né, esperando que o mercado reaja, né, que tenha novas demandas, mas demandas reais, né, que não sejam impactadas por curtailment. Então, a gente continua mantendo nesse portfólio, acreditando que em algum momento a gente deva, principalmente projetos eólicos, a gente deva continuar o desenvolvimento deles. Obviamente que algumas expansões sempre são bem-vindas, né, algumas, mas são marginais, e só reforçando também que dentro do contexto a gente tem a possibilidade de leilão do ano que vem de capacidade, onde a gente tem, né, os dois ativos nossos, Salto Santiago e Jaguara, onde a gente pode participar, né? Salto Santiago tem o fim da concessão, mas Jaguara a gente conseguiria participar. E também, né, um ponto importante aqui é a questão das baterias, que também a gente já começa a olhar com um pouco mais de atenção o desenvolvimento de baterias para também estar apto a participar do leilão que deve ocorrer no ano que vem. Obrigado, Guilherme. Voltando aqui, então, agora para destacar a performance financeira. A gente tem aqui um retorno sobre o patrimônio líquido e um retorno sobre o capital investido ainda num patamar bastante satisfatório. A gente destacou ele como sendo resiliente. Obviamente, a gente investiu aqui mais de 38 bilhões nos últimos anos, então isso faz a nossa base de ativos subir, e é uma base de ativos que está atualizada. Antes a gente tinha uma base de ativos que estava a preços antigos, né? Então, numericamente, o retorno parecia maior, mas agora com uma base nova, esse retorno matematicamente cai um pouco. Além disso, alguns projetos ainda não estão entregando 100% do seu EBITDA. 26 já vai estar mais claro, com Açuruá, Sol, Jari e Cachoeira entregando todo o potencial, então esse retorno deve estabilizar num patamar mais recorrente. E aqui no gráfico de pizza, então, só destacando que nos 9 meses de 25, nós já temos uma participação um pouco maior de transmissão do que tínhamos até 24, dentro da nossa estratégia de diversificação, então cerca de um quarto vindo de ativos de transmissão e transporte de gás e 3/4 ainda vindo de geração. O nosso gráfico aqui de ponte aqui da receita, mostrando um aumento de 31,8%. Boa parte disso é efeito que a gente chama de efeitos lá de FRS, aqueles 352 milhões de transmissão, mas ainda assim temos um efeito orgânico importante ali por conta de crescimento de receita, de volume, um pouco de inflação e novos ativos entrando em operação contra o mesmo período do ano passado. Então, depois a gente olha no EBITDA, isso fica um pouco mais claro. Passando para o resultado da TAG. TAG segue entregando um desempenho bem consistente, 2.3 bi de ROL e quase 1 bilhão de lucro no trimestre. A nossa participação nesse lucro, 166, então muito parecido com o primeiro TRI, um pouco abaixo do segundo TRI, onde houve um não recorrente. Segue tudo muito bem lá na TAG. No gráfico, então, mais complexo aqui da apresentação, esse gráfico ponte do EBITDA, nós temos na ponta o EBITDA como publicado, o EBITDA contábil. Depois a gente entra para as duas barras intermediárias, que é o EBITDA ajustado. E esse trimestre ele foi muito limpo, com poucos ajustes, como vocês podem ver. E nas barras do meio, então, o EBITDA ajustado também dos efeitos de FRS. Então, em todos eles um crescimento parecido, entre 10% e 13%. E aqui sim fica mais claro, né, porque a transmissão fica muito estável ali com 3%, equivalência patrimonial da TAG levemente menor. Então, o destaque fica aqui com geração,
com 277 de aumento que a gente chamou de performance, mas ali tem de preço, volume e expansão. E depois algumas reduções por conta de custos associados a essa expansão, encargo de conexão, material, serviços e outras despesas. Então, o net disso é o resultado positivo vindo de geração. Então, temos ali, nas barras do meio, 10,5% de crescimento. No lucro, um desenho parecido, então indo direto ali para as barras centrais, cerca de 10% de aumento, de 666 para 731, onde a maior parte vem do EBITDA ajustado, uma pequena variação positiva também de imposto de renda, e aí as variações negativas, uma parte pela depreciação, novos ativos, e uma parte pelo resultado financeiro. Nosso endividamento está um pouco mais alto e também as condições financeiras, juros e inflação, variando ali em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Então aqui também cerca de 10% de aumento. E indo agora para endividamento, então seguimos aumentando, já esperado, nesse trimestre cerca de 3 bilhões pela aquisição de Jari Cachoeira, de dívida líquida, né, 2.300 de equity com 600 e alguma coisinha de dívida, então cerca de 3 bi de impacto na dívida líquida. Só essa aquisição mexeu quase meio EBITDA aqui nessa relação, que era 2,7 no final do ano passado e agora atingiu 3,2. Então estamos com 3,2, é um nível ainda satisfatório, é um nível que nos garante ainda um AAA, que queremos manter. E no caso da dívida bruta, 3,8 vezes, ainda uma dívida bem equilibrada. Claro que a partir de agora já impõe um pouco mais de cautela nos próximos passos, mas é um endividamento saudável. Que podemos assegurar isso no próximo slide, que é onde a gente mostra o perfil de vencimento dessa dívida. Um perfil bem suavizado, 26 a 30. Depois daquela barra maior também tem 5 anos ali dentro, então é um perfil que nos impõe cerca de 2 bi por ano de pagamento de dívida. Então, super controlado. Seguimos AAA, seguimos com por volta de um terço em CDI e o restante em IPCA. O custo dessa dívida, evidentemente, subiu um pouco. A gente está com IPCA mais 6,4 numa média, contra algo como IPCA mais 5,6 no mesmo período do ano passado. Claro, as condições financeiras se apertaram um pouco no país todo. Em relação ao plano de investimentos, também nenhuma grande alteração, apenas ajustes, algum escorregamento de ano contra ano. Então, ano passado, quase 10 bi. Esse ano, 6 bi, que significa por volta de 3 de Jari Cachoeira, e o restante pela conclusão de Asa Branca, Sussol e as transmissoras também. Então, nosso programa de CAPEX. E a partir do ano que vem, 26 e 27, já num patamar bem mais baixo, que ficam só, basicamente, as manutenções e as duas transmissoras, Graúna e Asa Branca, para terminar até. Graúna ainda vai até 28, mas Asa Branca vai até 27. E por fim, esse slide acho que é o mesmo do trimestre anterior, só para mostrar o nosso histórico de pagamento de dividendos, que ficou ali em 20, 21, 22 em 100%, e de 23 até agora a gente mantém ele em 55%, sem grandes alterações, sem grandes mudanças. E, e é isso. A Adri vai liderar aqui o Q&A para a gente. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la pela ferramenta de Q&A desta conferência. A nossa primeira contribuição aqui vem do Daniel Travitsky, do Safra. Ele tem duas perguntas, eu vou fazer a primeira e aproveitar e também juntar com outra pergunta, outra dúvida do Juan, que é investidor, sobre o mesmo assunto. Tá? A primeira pergunta é: sobre a bonificação de ações, podem explicar o racional para fazer esse movimento nesse momento? E também combina com a pergunta do Juan, também sobre bonificação e sobre os outros modelos de distribuição de dividendos e JCP para os acionistas. Talvez eu possa responder essa primeira e você pode complementar se quiser. Por que fazemos isso?
porque em 2024 nossa reserva de lucro era maior que o capital social. Para poder cumprir com a legislação, nós precisamos aumentar nosso capital social. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós aumentamos o capital social até o capital autorizado. Nós fizemos isso. E o capital autorizado hoje é 7 bilhões de reais. Aproveitamos a oportunidade para chegar perto do limite e conversamos com o Conselho de Administração ontem. Eles aprovaram o aumento de capital social até 6,9 bilhões de reais. Isso será através de uma ação de bonificação. Por quê? Porque queremos aumentar a liquidez das nossas ações e através desse mecanismo nós podemos aumentar as ações sem mudança nos nossos interesses minoritários, nas nossas ações. Depine, se você quiser complementar. Não, perfeito, Pierre. Só complementando a questão da possível modelo de remuneração, além de dividendos JCP, podemos avaliar no futuro uma redução de capital, se necessária, como um movimento. Acho que não é o caso agora para o curto prazo, mas é um modelo que vai ser analisado se tiver alguma vantagem nesse sentido. Ok, obrigada. A segunda parte da pergunta fala sobre qual é a visão de você sobre a solução proposta para o curtailment incluída na MP 1304. Com isso também a gente atende a pergunta do Juan, investidor da VDA, que também pergunta sobre o curtailment e como a gente trata isso no curto e médio prazo. Eu vou só iniciar essa resposta, depois eu passo para o Guilherme ou para o Keller. Porque a 304 foi aprovada, né, mas ainda não foi sancionada. Então, acho que o primeiro passo é avaliar o que vai ser sancionado e, em seguida entender a regulação um pouco mais infra, né? Então, se o Guilherme ou o Keller quiserem comentar sobre o que está hoje na lei, né? Com um complemento, assim, não tem muito. A gente ainda tem bastantes incertezas, né? Qual vai ser o real impacto, né, de como vai ser o ressarcimento passado, né? Ainda tem discussões se vai ter ressarcimento com confiabilidade energética, se só vai ter do confiabilidade. Então tem uma série de definições e tem a questão, né, que a gente já mencionou, que são as questões regulatórias que podem fazer com que investimentos em GD tenham alguma condição técnica diferente das atuais, né, que pode trazer aí mais um obstáculo para o crescimento vertiginoso que tem das GDs hoje em dia. Então, a questão da GD ela acaba continuando impactando fortemente, né, toda a nossa projeção de curtailment para o futuro. Ok, Bom, eu obrigada. acho que eu não tenho muito que acrescentar ao que já foi dito, então a gente tem que ver a versão final da MP304. Ela tem 2 artigos que tratam do mesmo assunto, então tem que ver exatamente como é que fica a edição final e daí fazer as nossas simulações do que vai ser passível de ressarcimento e os volumes que serão elegíveis para nós. Eu acho que esse é um ponto. Do ponto que o Guilherme também já ressaltou, é o efeito que isso traz na geração física, principalmente da geração distribuída. Então, acho que são pontos que têm que ser avaliados é, com versus, né, frente à versão final da lei. Tem um atrativo, tem um elemento positivo de médio prazo, médio e longo prazo bastante interessante, que é a
melhores condições para a inserção de baterias no sistema. Isso a gente sabe que vai ajudar em diversas dificuldades operacionais que existem hoje, e também entendemos que parte do curtamento físico pode ser mitigado se de fato a gente conseguir ter uma boa inserção de baterias no sistema. Então, eu acho que são coisas a gente conferir nos próximos meses e anos. E só para completar, esse tema e mais alguns outros a gente vai abordar em bastante detalhes no Engie Day, no Investor Day que a gente vai fazer no final de novembro, lá em São Paulo, tá? Quem puder ir ao vivo, ótimo. Senão vai ter a versão gravada também. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta também vem do Juan Aquino, investidor da VDA, e ele pergunta como a companhia enxerga possibilidades de aquisições similares às usinas adquiridas recentemente. Há uma predileção por ativos hídricos operacionais em detrimento de novos projetos Greenfield no setor de renováveis? Eu começo e depois, né, Depiné, Keller, fique à vontade também para adicionar. Obviamente que o mercado, como eu já tinha mencionado, com essa sobreoferta, a parte Greenfield, ela realmente não faz, acaba não fazendo nenhum sentido, porque tu tens um mercado sobreofertado de energia e com curtailment impactando massivamente nos teus resultados. Então, isso já é um fator que vai fazer com que a gente postergue um pouco nossas decisões de investimentos em Greenfield. Junto com isso, obviamente que quando a gente vai olhar M&As operacionais de eólicas e solares, o fator curtailment também é uma premissa fundamental. Obviamente que o vendedor vai tentar puxar para um curtailment abaixo do real e, né, o comprador vai puxar para um curtailment mais realista, e isso faz com que tenha uma diferença de valuation muito grande. Então, os potenciais M&As de renováveis, eólica e solar, elas tendem a também esperar um pouco, aguardar um pouco até ter uma visão clara do impacto da MP 304 e as eventuais regulações que vão ser feitas aqui para gestionar a questão de GD. E por fim, obviamente que M&As de hidro é o desejo, né, acho não só nosso, mas de vários players, mas é escasso no mercado, né? Então, tem muito poucas oportunidades. Então, mas sempre que tiver alguma oportunidade, nós vamos olhar, né, seguindo sempre a mesma linha que nós olhamos os dois ativos, né, Cachoeira Caldeirão e Jari, né, vendo a qualidade dos ativos, né, qualidade dos seus PPAs, mão de obra, né, acho que a qualificação da mão de obra é fundamental. Então, isso foi um ponto muito positivo nesses dois ativos, que nós conseguimos manter todos os funcionários que estavam trabalhando anteriormente. Isso faz com que a gente traga todo o conhecimento, né, desde a fase de concepção até agora o início da operação, e agora estamos adicionando o conhecimento nosso da Engie para melhorar ainda mais a performance dos ativos. Então, são ativos que a gente vai olhar, a gente tem nossa expertise interna, mas, como eu falei, são escassos no mercado, né? Não é uma coisa que vão ter muitas oportunidades. Perfeito, obrigada, Guilherme. A próxima pergunta vem do Bruno Oliveira, analista sell-side da VDA, e são duas perguntas. A primeira, algum planejamento sobre a TAG, uma nova possível venda parcial no radar? E a segunda pergunta, diante do prospecto de investimentos, há alguma sinalização sobre retorno do payout para 100% em 2026 ou muito cedo para essa discussão? Sobre TAG, a resposta simples é não. Não planejamos nada para o curto prazo, nem para o meio prazo. Depinei, talvez você possa responder a próxima. Obrigado, Pierre. Sobre dividendos, eu acho que por enquanto também não. O nosso endividamento ainda segue subindo, está um pouco acima de 3 agora, e deve subir um pouco mais ainda por conta dos dois projetos em construção até meados do ano que vem. Então eu acho que não faz sentido por enquanto. Foi o Bruno, né, que perguntou, Bruno? Foi o Bruno?
Então, acho que não faz sentido, por enquanto, a gente pensar em voltar para 100% com esse endividamento acima de 3. Acho que esse era mais ou menos a linha que a gente já tinha comentado na outra, no Q2 também. Perfeito, obrigada. Seguindo aqui, a próxima pergunta vem do Vitor Burke, analista sell-side do JP Morgan, e ele pergunta se há alguma atualização sobre a revisão tarifária da malha Nordeste, da TAG. Vitor, a gente tem ouvido da TAG e do próprio regulador que essa revisão tarifária deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem, tá? Eles não esperam mais para dezembro. A última informação foi que eles farão essa revisão em 2 etapas. Primeiro, eles vão trabalhar sobre a WOC e depois sobre a base de ativos. Então, a gente deve ter esse processo escorregado para algo como junho, finalizado em junho, assim, foi a última declaração que a gente viu do regulador. Então, não devemos esperar nada muito concreto no curto prazo. Ok, nossa próxima pergunta vem do Bruno Vidal, analista sell-side da XP Investimentos, e ele pergunta: a companhia já tem alguma perspectiva sobre potencial antecipação de UBP? Se sim, qual seria a modalidade realizada? Via aumento de capital ou emissão de dívidas? Sobre essa pergunta, ainda estamos analisando a oportunidade para falar sobre o tema de UBP e fazer os cálculos, evidentemente, e nós temos até o começo de dezembro para discutir isso com a ANEEL, e a ANEEL nos perguntará se estamos interessados em pagar e terá um prazo para o pagamento. Agora, como nós vamos fazer isso? Provavelmente em 2026, em 2025, ainda temos muita discussão e temos diferentes opções. Aumento de capital poderia ser uma opção, mas não a única, e vamos escolher a melhor opção para o BP para financiar o projeto, se decidirmos continuar. No final de dezembro, durante o Investor Day de São Paulo, talvez nós possamos lhes oferecer mais detalhes sobre esse tema. Perfeito, Pierre. No nosso cálculo hoje de linha do tempo, o pagamento deveria ficar ou para o final de março ou para o começo de abril do ano que vem. Então, a gente vai ter o primeiro trimestre do ano que vem para discutir bastante essas opções. Perfeito, obrigada. Nossa próxima pergunta vem da Lorena Fernandes, analista sell-side do Itaú BBA, e ela pergunta: no tema de estratégia de comercialização, qual a perspectiva de manter parte do portfólio descontratado, considerando a visão da companhia sobre preço de energia nos próximos anos? Eu posso pegar essa, você só repete a primeira parte da pergunta, Adriana? No tema de estratégia de comercialização, qual a perspectiva de manter parte do portfólio descontratado, considerando a visão da companhia sobre preço de energia nos próximos anos? A gente continua com essa visão, com essa estratégia de ter uma contratação gradual e sempre com aquele ajuste tático, né, dentro do ano do time de venda. E por que que a gente entende que isso é o melhor, né, para uma empresa de capital intensivo, uma geradora, uma grande geradora? É que, por um lado, eu dou a oportunidade, nós nos damos a oportunidade de aproveitar preços maiores, principalmente na perna longa de preços. Então, a gente vê que o curto prazo, que eu me refiro ao ano A mais um, ano A mais dois, tem preços futuros, tem preços de mercado maior do que os anos mais à frente. Então, a gente entende que há sim espaço para que essa perna longa
para que a parte mais longa dos preços de mercado reajam para cima. Então, é interessante aproveitar essa oportunidade de contratação e não sair contratando tudo agora. Por outro lado, também há limite de liquidez, de bom crédito de liquidez do mercado, então também a gente não pode deixar para contratar tudo em cima da hora, até porque seria uma temeridade com esse modelo de preço bastante volátil. A gente sabe que havendo cenários muito úmidos, o preço vai ficar muito baixo e pode ficar muito baixo durante muitos meses, e spot baixo durante muitos meses leva preço futuro de energia também baixo. Então a gente tem que contrabalancear essa nossa visão de que há espaço para os preços futuros serem melhores contra a gestão de risco de curto prazo. Então não deixar também grandes volumes para curto prazo onde não haveria uma liquidez e nós ficaríamos no spot. O que passa a ser uma aposta não é nosso perfil. Nosso perfil é ter uma gestão adequada entre o resultado, né, entre as nossas receitas e o risco que nós assumimos. Então, em resumo, vamos continuar, né, grosso modo, falando da estratégia mais ampla, de ir contratando gradualmente a energia futura. Perfeito, obrigada, pessoal. Nós encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de devolver a palavra agora aos diretores e também ao DPNE para as considerações finais. Só agradeço a todos pela presença e vejo vocês nos próximos eventos. Também nos encontramos, né, no nosso Por Dentro da Engie no final de novembro. Então, lá esperamos ter um pouco mais de visão dos impactos da MP 1304. Obrigado a todos, bom dia, até o próximo evento. Obrigado a todos. E nós veremos ao final de novembro em São Paulo. Obrigada a todos, a participação de todos aqui hoje. A videoconferência da Brasil Energia está encerrada. Tenham uma boa tarde.